Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. A gente trouxe aqui um convidado que explodiu no YouTube. Ele explode, tem vídeos incríveis, eu mesmo assisto muito. Vamos falar de tudo, ações, fundos imobiliários, o que um investidor tem que ter para começar. Antes, Andrezinho, como é que você tá? Mais uma vez aqui no Irmãos Dias Podcast, que já é um canal que estamos chegando a quase 600 mil inscritos, graças a vocês aí. E já quero pedir de antemão, não esqueçam, ajudem a mídia alternativa, não vamos depender mais das televisões, aquele monopólio. Aperta o botãozinho de curtir, porque é muito importante pra gente que você, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. E hoje nós trouxemos aqui o Bruno OM, ele que realmente tá gigante no YouTube, aí com muitas visualizações, tem muito conteúdo aqui pra gente explorar junto ao Bruno. Fica até o final, que nós vamos falar muito de ações e fundos imobiliários. Bruno, bem-vindo. E fala um pouquinho aí se apresenta aí para os nossos telespectadores. Bom, como você já disse, eu sou o Bruno M, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Assisto o programa de vocês já há bastante tempo vocês são uma simpatia pessoalmente também. Então, eu estou muito feliz, acho que tem muita coisa para a gente conversar aqui, né? Falar sobre investimentos, sobre como é a experiência de um investidor, né? E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Ô, Bruno, me fala uma coisa. A gente tava conversando aqui fora e eu achei muito interessante que você falou que você trabalhava, né, em CLT, tudo. Sim. E aí você decidiu fazer essa virada. Com o que você trabalhava? O que fez você virar a sua carreira, assim? Bom, eu trabalhei, a minha história profissional, assim, é muito diversa, né? Trabalhei em posto de gasolina como frentista, trabalhei também como até vendedor de picolé, também trabalhei como consertador de telefone da Telemar, né? Aqui em São Paulo parece que é uma outra operadora, mas lá no Rio de Janeiro era Telemar. Então eu entrava na casa das pessoas, consertava telefone e fazia reparos. O telefone tá bom, tá funcionando, tá ok, então posso sair, beleza. E terminava ali aquela visita para poder consertar o telefone. Em algum momento a gente viu a necessidade de aumentar a renda, o trabalho na Telemar, né? Essa empresa de telefonia era muito cansativo, trabalhava no sol e na chuva, precisava subir escada e descer o dia inteiro, às vezes em situação até de risco, de levar choque no poste e tudo mais. E, é claro, naquela necessidade também de ter uma renda maior, eu falei assim, bom, tá na hora de voltar a estudar, me aperfeiçoar um pouco, conseguir um novo emprego, um emprego que me ofereça uma vida mais confortável e também me aumente minha renda. E aí eu fiz um curso de automação industrial, aí gostei, né? Na época era um curso tecnólogo, depois ingressei também na engenharia logo depois que terminei o curso. E depois avançou, fiz até pós-graduação e tudo mais, né? Mas trabalhei em várias atividades profissionais, umas um pouquinho mais sacrificantes, outras depois de estudando um pouquinho mais confortável. Mas sempre verificando ali no dia a dia a necessidade de fazer alguma coisa pelo meu futuro, porque só trabalhar e mesmo estudando não resolvia o problema, né? E aí comecei a investir e tudo mais, e bom, aí tem toda uma história para contar que certamente a gente vai falar aqui, né? Mas aí, depois de perceber que a minha renda mensal permitia eu ter um conforto financeiro mais interessante, assim, de perceber que eu estava no caminho certo para poder gerar minha aposentadoria, isso me empolgava bastante. Aí eu falei assim, poxa, eu vou criar um canal no YouTube para poder compartilhar com o pessoal sobre a minha experiência, né? E como isso está transformando tanto a minha vida financeira a ponto de, pelas contas que eu estou fazendo aqui, vou poder me aposentar antes, vou poder parar de trabalhar de carteira assinada e vou poder viver só de renda. E parecia uma mágica para mim, inacreditável, né? E aí eu tive essa ideia de, falei assim, vou publicar e vou mostrar algo para algumas pessoas. Eu já falava com alguns amigos, né? Porque os investimentos empolgam mesmo, né? A gente vê a transformação daquele dinheirinho que era pouco se transformando em patrimônio cada vez maior, né? Aí eu falei assim, bom, vou fazer um canal e primeiramente eu vou ter uma ferramenta ali gravada para poder meus filhos e netos assistirem isso, porque eu não tive tanta oportunidade assim, de conversar com meu avô, né? Eu não tive um bate-papo com meu avô, né? Não tive essa oportunidade. Aí eu falei assim, poxa, eu vou criar esse documento aqui digital para a posteridade, né? Para que eles cuidem do patrimônio que um dia vai ser construído, vai ser formado e seja até como uma espécie de instrução. Mas eu falei assim, bom, poxa, eu acho que esse vídeo, esse material, uma espécie de documentário pessoal que pode ser útil para outras pessoas também e descobrirem o que eu descobri, né? De que, poxa, eu tinha uma vida muito simples, trabalhava demais mesmo, nunca tive medo de trabalho, mas isso não resolvia. E há muito tempo eu pensava, tipo assim, trabalhe bastante, seja trabalhador, pontual, honesto, que você vai se dar bem na vida. Mas isso não estava acontecendo, né? Então,
falei assim, poxa, então eu vou criar esse canal, vou compartilhar com as pessoas sobre um caminho alternativo, que é trabalhar bastante também, ser honesto, pontual, fazer o máximo que puder, mas depois de ganhar esse dinheiro tão suado, transformar ele em uma fonte de renda, multiplicar ele para poder um dia você se livrar dessa obrigação tão imponente que se coloca no dia a dia, né? De ter que trabalhar. Se algumas empresas que eu trabalhei, se eu perdesse o horário faltasse, é capaz de eu ser demitido no dia seguinte. Então, existia uma pressão, né? Filhos para criar e tudo mais, né? Então, eu fiz esse vídeo no canal lá, comecei a publicar, muitas pessoas gostaram bastante do conteúdo, me surpreendeu, porque eu não esperava. Às vezes eu falava com alguns amigos, né, sobre investimentos, e eles falavam assim, ah, legal, pô, gostei dessa ideia aí e tal, tá, beleza, mas e aí, quanto é que foi o jogo ontem mesmo? Tipo assim, eu mostrava eu percebi um pequeno desprezo sobre esse tema. Não sei porque era medo de falar sobre dinheiro, ou achava que era pouco provável de uma pessoa pobre se tornar uma pessoa rica um dia, né? E aí, quando eu fiz o canal no YouTube e mostrei para as pessoas, eu vi que tinha um montão de gente interessada, aquilo me fascinou. Porque, respondendo a tua pergunta, tipo assim, eu deixei de ser CLT para poder ser uma pessoa que hoje trabalha praticamente com o YouTube, né? Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com algo que, assim, para mim, de todo o coração, não se mostra um trabalho, porque depois que eu faço um vídeo, posto ele, vejo os comentários, tipo assim, me dá vontade de gravar outro vídeo, né? Exato. Porque as pessoas falam assim... De ajudar, né? Isso me ajuda, me motiva, e fala assim, pô, Bruno, caramba, esse conteúdo que você colocou aqui é tão legal. Poxa, eu pensava diferente e da maneira que você explicou, parece fácil, parece simples. E eu falo, não, de fato é, começa. Assim, e para cada pessoa, a gente sabe que tem uma realidade diferente, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, assim, será que eu consigo ficar rico? O que é ser rico para você? Para algumas pessoas, 100 mil reais é ser rico. Parece que não, parece ser uma conversa de bobo, assim, de uma pessoa que fala assim, para com isso, tá falando bobagem. Mas para muitas pessoas que vivem no nosso país, ter um salário de R$ 1.500 de renda passiva, cara, é um sonho. E pode, inclusive, dar a condição, a oportunidade para a pessoa deixar um emprego que mantenha ela longe da família, ou submete essa pessoa se sentindo mal, que nem se falou, né? Com medo de ser demitido. Exato. No outro dia que gera ansiedade, gera, né, uma série de problemas também. Sim, exato. Então tem um dano à saúde da pessoa. Às vezes, quando não chega tanto, provoca um sentimento de insegurança, né? Poxa, eu gosto de trabalhar aqui, mas estou inseguro, porque eu queria tanto trabalhar aqui, mas você não, está tendo tanto corte, né? Então, bom... Falei até demais, mas só que me empolguei, fica à vontade, que o espaço é seu, Bruno. E aí mas é um resumo de como aconteceu. Um resumo da sua história, é muito bonita. Aliás, a gente fala que tem poucas pessoas ainda, se a gente pegar a totalidade do Brasil, sei lá, 220 milhões de pessoas, e a gente colocar que 2% disso tudo hoje está na Bolsa de Valores, e claro que a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha para aumentar cada vez mais, porque se a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos tem 60% das pessoas na Bolsa de Valores. Claro que falta muita educação financeira, mas através do seu canal, do nosso canal aqui, a gente consegue levar cada vez mais conhecimento e fazer as pessoas acreditar que sim, dá para investir na Bolsa de Valores com pouco dinheiro e ter melhores retornos do que na poupança, que a gente sabe que o brasileiro é viciado em poupança. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Bruno. Você falou que você iniciou a investir há um tempo atrás e tal. Para quem tá ainda pensando em começar a investir em 2024, qual seria o primeiro passo, na sua opinião, que essa pessoa deveria fazer? Parece que não existe um primeiro passo, existe uma série de passos que precisa dar, né, em relação ao conhecimento de perfil e tudo mais. Mas eu diria que o passo mais importante, então, por isso o primeiro passo, seria a conscientização da necessidade de se planejar para o futuro, né? Hoje a gente vive num país muito incerto, não só em relação à oportunidade de emprego, mas também sobre a aposentadoria. Então, o primeiro passo é, faça uma reflexão sobre a sua vida hoje, né? Tá muito boa? Poxa, então por que não garantir de que ela continue boa quando você atinge a velhice ou daqui a alguns 10, 15, 20 anos? Mas a minha vida tá muito ruim. Então, existe uma possibilidade de você mudar isso. Então, pense, se tá ruim, existe motivo para investir. Se tá muito bom, existe motivo para investir também. Então, esse tipo de reflexão da necessidade e da importância que isso vai ter no futuro, eu acho que seria o primeiro passo, porque vai gerar nessa pessoa o gatilho de que, puxa, eu preciso fazer isso. E ainda tem mais, isso é um compromisso comigo do futuro, com a minha família, com os meus filhos. Então, tendo essa conscientização firme, essa convicção, aí a pessoa acho que está pronta para poder dar os próximos passos, entender um pouco mais, porque depois disso, eu acredito que vem o interesse.
bom, eu sei que é muito bom, vai mudar minha vida, vai mudar a vida da minha família, dos meus filhos, da minha prole, dos meus netos, então eu preciso estudar sobre isso. Então, automaticamente, meu interesse por estudar. E aí, se inscrever no canal de vocês, acompanhar o conteúdo de vocês, que faço observação aqui, é fantástico também, porque vocês falam muito sobre a importância de começar cedo, começar com pouco, começar mesmo com pouco. Isso é fascinante, porque hoje em dia as pessoas estão sendo bombardeadas de pessoas que muitos jovens ficaram milionárias e pessoas que aportam 10, 15 mil por mês. Existe um mérito nisso, legal, é muito bom, mas isso não é só para eles, né? É para as pessoas que podem começar com pouco também. E a importância disso, o efeito que vai causar na vida dessas pessoas que com um pouquinho de dinheiro começam a investir, é algo transformador a ponto de ser imensurável, né? E essas pessoas não conseguem ainda ter uma completa visualização de como será a vida delas no futuro depois de começar a investir. Porque é um efeito em cadeia, tipo, se você falar assim, mas se você investir R$50 por mês, R$100 por mês, você não vai ficar rico, mas é igual entrar na academia. Parece que vocês frequentam a academia, eu imagino. Um pouco. Você tem uma ótima aparência, muito saudáveis, então atléticos, né? Então, mas um perfil saudável, atlético, assim, não se constrói no primeiro dia da academia, nem no primeiro mês. Então a pessoa pensa assim, eu vou entrar na academia daqui a um mês, eu vou ter um corpo legal. Não acontece assim. Aí a pessoa continua frequentando a academia, percebe uma melhora constante no bem-estar, na disposição do dia a dia. Só que, além disso, da pessoa se convencer de que aquilo está sendo um bom hábito, ela começa a ter ações em cadeia, do tipo, vou começar a comer melhor também, porque, poxa, não vale a pena fazer academia e ficar comendo hambúrguer e batata frita. Então, quer dizer, gera um efeito em cascata, uma combinação de comportamentos. Então, quando a pessoa começa a investir pouquinho, e eu acho isso muito válido e importante, ela também percebe o rendimento entrando ali, um pouquinho que entrou todo mês. Animada, né? Fica animada. Aí daqui a pouco ela vai assim, poxa, minha esposa me ajudou bastante nesse projeto também, sempre me apoiou. E aí ele pega e fala assim, poxa, minha esposa, poxa, olha, a gente está construindo uma aposentadoria legal aqui, eu não quero viajar para Paris sozinho, me ajuda aí, né? Então eu quero ter me aposentar antes de você, me ajuda aí. Então vem a família acompanhando o ritmo, entendendo que está ajudando a família como um todo. E aí vem um incentivo, depois de receber rendimento e tudo mais, para poder poupar cada vez mais. Então, gera uma série de efeitos na vida da pessoa que colaboram para que ela tenha o sucesso até antes do que planejava. Quando eu comecei, eu fiz meu planejamento lá em 2017, ainda preocupado com a aposentadoria, o Temer falando sobre reforma do INSS e tudo mais. Eu falei, poxa, trabalhei tanto na minha vida, subindo escada, descendo no sol e na chuva, o sol queimando meu rosto, literalmente, quando eu olhava para o sol assim, para poder procurar um defeito, eu senti o sol queimando meu rosto. Eu falei assim, poxa, depois de trabalhar tanto, às vezes em posto de gasolina também, em pé o dia inteiro, eu falei assim, depois de trabalhar tanto, ele está dizendo aí que eu vou me aposentar ainda mais tarde ainda? Puxa vida, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. E aí, bom, é isso aí que aconteceu, uma série Esse ponto da conscientização é muito importante, por quê? Você tem dois caminhos, né? Sim. A conscientização e aí falar, eu quero mudar. Sim. Ou falar, eu tenho que mudar, mas eu não vou mudar. Sim. Ou seja, você tem dois caminhos. Ou você muda e busca bons resultados, porque Sim. assim, tem resultados diferentes, ações diferentes para um resultado diferente. Ou você fica no caminho ali e fala, eu não vou mudar. Porque tem muita gente não quer mudar. Outro ponto que você tocou, Bruno, até eu estava andando com o Uber esses dias e ele falou, poxa, Carol, comenta disso, né? Sobre essa questão de esposa. Que eu acho incrível até que a sua esposa tá aqui, de apoiar. Por quê? Tem muitas mulheres, pessoal, e aqui eu não tô falando só de mulher, enfim, que gastam muito dinheiro dos maridos. E eles ficam, assim, sem chão mesmo. O que eu vou falar pra minha esposa? Isso gera problemas no casamento, isso gera problemas emocionais. Então, mulherada, será que você precisa comprar tudo mesmo? Porque esse motorista e outros homens vieram falar pra mim. Então, ajudem os seus maridos, né? Também não saiam torrando, porque é uma coisa que eu tô ouvindo bastante, Bruno. Sim, sim. Essa ajuda é fundamental, né? E essa ajuda vem da compreensão. Quando eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, a gente precisa se planejar para o futuro, fazer alguma coisa, porque a gente visivelmente aumentou a nossa renda mensal, né? Porque eu, depois de trabalhar na Telemar, fiz faculdade e tudo mais, consegui uma ascensão profissional, então estava ganhando mais, mas continuava no vinagre, continuava ruim, com R$500 na conta, né? Tipo assim, na verdade, nem tinha 500 ainda, né? Quando eu comentei com ela, né, eu falei assim, quando a gente fez essa reflexão em casal, né? Eu falei assim, poxa, a gente vive bem, a gente é muito feliz, a gente se dá tão bem, já há tantos anos juntos, né?
Só que acho que a gente merece mais e algumas coisas podem ameaçar essa nossa felicidade, o estresse financeiro, Exato. uma série de fatores que vai deixar a gente... que pode contaminar essa nossa felicidade. E aí ela pegou, eu falei para ela, né, sobre esse plano de investir, ela sempre confiou bastante em mim, apoiou porque eu sempre fui uma pessoa, em certa medida, curiosa, mas uma pessoa interessada por assuntos novos, né, e me dedico bastante. E quando eu comecei a estudar sobre investimentos, o primeiro livro que eu li sobre investimentos, eu estava fazendo um concerto de telefone lá no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor. Eu entrei numa livraria, e olha só por que eu entrei, porque estava muito calor e eu entrei lá porque ela era fresquinha. Saraiva aqui, agora a gente está nessa situação de recuperação judicial, né? Mas entrei lá na Rua do Ouvidor, peguei um livro, falei assim, poxa, aqui é legal porque pode sentar, ler um livro, pegar uma fresquinha na hora do almoço e passar um tempo. E eu li sobre investimentos, eu fiquei tipo assim, passou muito rápido o tempo, já tinha passado minha hora do almoço e eu estava empolgado com tudo aquilo que eu estava lendo ali. Aí eu conversei com ela e tudo mais, né? Aí eu falei para ela assim, voltando a falar sobre o apoio da esposa, né? Aí eu falei assim para ela assim, a gente vai precisar criar uma contenção de despesa ali. A gente melhorou a renda e, ao mesmo tempo, a gente aumentou muito o consumo. A gente vai precisar fazer alguma coisa para poder se policiar, porque a partir de agora, parece incrível, mas a gente vai ter que fazer o nosso dinheiro sobrar. Né? Exato. Sobrar Economiza de um lado, isso. tem que fazer aquela balança, né? Isso, aquela balança. Então, isso que você está falando aí, né, esse apelo às esposas, né, é fundamental, porque ela foi uma grande ajudadora, apoiadora, incentivadora e literalmente engajada nesse projeto. Né? E por isso que a gente está perto de ter a experiência de os dois estar aposentados, né? Quer dizer, a gente tem ainda o trabalho do YouTube, que eu gosto muito de fazer. É um trabalho, dá bastante trabalho, vocês sabem disso, a gente desloca tempo. Construção de estudo, construção de roteiro. Eu, até há pouco tempo atrás, eu mesmo editava o vídeo, né? Agora até meu filho está me ajudando a editar. Ah, que legal, é. Trabalho para a família toda. Já colocou a família toda, porque o pessoal pergunta, né? Com o que vocês trabalham? Vocês estão trabalhando? O pessoal fala, mas você trabalha com o quê? Vocês estão trabalhando? A gente trabalha, apesar de ser um trabalho bacana, a gente é muito feliz com o que faz, mas é um trabalho, né? É um trabalho. Não é fácil criar, trazer conteúdo, estudar, porque tudo isso leva tempo. Sim. Agora, Bruno, entrando um pouquinho agora no mundo dos investimentos, sim, qual o perfil de investidor do Bruno hoje? Como é que você diversifica os seus investimentos? Bom, eu diversifico em várias classes de ativos. O meu perfil eu considero até arrojado, porque é 100% renda variável. Só que tem um detalhe, a minha carteira de investimentos é uma carteira para aposentadoria. Então, algumas pessoas constroem uma carteira de investimentos pensando assim, eu vou começar a construir patrimônio, então eu vou ter o dinheiro ali do médio prazo, do curto prazo, e alguns sonhos ou realizações que quero fazer nesse período, daqui a 3, 4 anos. Então, faz muito sentido ter uma série de produtos que vão de encontro com esse objetivo financeiro, de prazos menores. Eu construí a minha carteira de investimentos exclusivamente para aposentadoria. Então, ponto final é para o longo prazo. Então, eu me dou o privilégio de ter uma carteira de 100% renda variável. Muitas pessoas acham que isso é um pouco arriscado demais, né? Mas talvez esteja indo de encontro também com o meu perfil. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, sempre fui muito otimista. Minha esposa até falar sobre isso. Você sempre acha que tudo vai dar certo. Então, eu tenho esse cuidado de falar sempre isso lá no canal, porque minha carteira, o pessoal vê só ações, fundos imobiliários e investimento no exterior. Não tem um CDB, não tem uma LCI, não tem... É legal? É claro que é legal, para determinados objetivos. Para minha aposentadoria, eu pensei, bom, já que é bem para longo prazo, e como eu falei para vocês, né, eu planejei ela em 2017, comecei a fazer o primeiro aporte ali em maio de 2017, testando a corretora ainda, para ver como é que funciona. Tudo era novo para mim, né? Claro. Só que se eu pedir o dinheiro de volta, eles vão me dar o dinheiro? Né? Todo tipo de incerteza tinha na minha cabeça ainda. E em 2018 eu falei assim, não, aí eu desenhei meu projeto todinho, eu sempre gostei de me planejar bastante, sempre gostei muito de planilhas de Excel e tudo mais. Quando eu não usava a planilha de Excel, eu também utilizava até minha própria agenda, então tinha uma série de anotações, assim. Sempre gostei disso, né? De alguma forma tentar me antecipar ou planejar com bastante antecedência o que vai acontecer no futuro. A gente até brinca lá em casa de que há muitos anos atrás, eu falei assim para minha esposa assim, falei assim, bom, você vai fazer um curso técnico agora de enfermagem, hoje ela está na área de educação, né? Há muito tempo atrás, eu apoiei bastante ela também, né, em fazer esse curso técnico de enfermagem. Eu já planejava, bom, quando você tiver um curso técnico de enfermagem, você vai terminar o curso em tal ano, aí você vai passar um tempo de experiência, não sei o que, ainda no ano tal, você deve estar ganhando mais ou menos isso aqui. Aí é tipo assim, um exercício de imaginação meramente, né? Só que depois de muito tempo ela trabalhando na área já, eu fiquei impressionado quando eu abri minha planilha, tipo assim, de muitos anos atrás. Eu falei, Lucinha, quanto é que tu... O nome dela é Luciane, mas eu chamo ela de Lucinha, né? Eu falei assim, Lucinha, quanto é que tu tá ganhando hoje lá na empresa que tu trabalha? Ela falou assim, tanto. Eu falei assim,
caramba, isso só pode ter sido sorte, né? Porque foi tipo assim, foi na mosca, errei por alguns reais, né? Tipo assim, tava na casa da centena, né? 2.100 e pouco, 3.100 e pouco, alguma coisa assim. Então, eu sempre gostei bastante de planejar. Então, falando novamente sobre a minha carteira, né? Quando eu planejei minha carteira, foi de 2018 até 2037. Então, tem um período aí de, sei lá, 20 anos praticamente, né? Então, bom, já como é para 20 anos, o que vai acontecer na política, na economia, o presidente que vai entrar, seja lá o que for, não vai ter tanta interferência na minha carteira assim. Então, eu vou colocar em renda variável, gostei, me entusiasmei assim com o mercado de renda variável e ainda continuo entusiasmado, muito feliz em continuar investindo, me sinto bem investindo e sem nenhum tipo de preocupação. Mas também fica o alerta também para as pessoas que têm projetos de construir uma carteira para prazos menores, ter esse cuidado, não ser 100% renda variável, a não ser que seja um perfil um pouquinho mais arrojado. Mais arrojado. E você, hoje, sua carteira, como é que está diversificada, ô Bruno? Por exemplo, fundos imobiliários, ações, investimento exterior. Como é que você diversifica? Sim, eu adotei já desde o começo, né, a intenção de investir em várias classes de ativos diferentes. Então, eu invisto em fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas. Lá no começo, e que é muito difícil você criar uma diversificação muito grande com pouco dinheiro, eu utilizei ETF. Então, tipo, BOVA11, IVVB11, né, e alguns fundos imobiliários. Eu me lembro que no começo foram 4 fundos imobiliários apenas, né? E aí foi aumentando o aporte e tal, e continuei. Depois aumentei um pouquinho mais de fundos imobiliários, BOVA11, IVVB11, mais fundos imobiliários, 10, 12, 14. Aí depois que BOVA11 ganhou um corpo maior, eu falei assim, vou vender todo esse ETF do BOVA11. Também já tinha estudado mais, já tinha aprendido mais, tinha mais maturidade em relação ao mundo da renda variável e das ações. Falei, tá na hora de vender BOVA11 e comprar ações individualmente. Então, hoje, meu patrimônio, né, minha carteira está assim. Muitas ações de empresas brasileiras, muitos fundos imobiliários, né, e o ETF IVV11 para dolarizar essa parte da carteira. Então, basicamente assim. Mas você sabe, a minha carteira hoje também 80% é renda variável. Uhum. Eu tenho 80%. 20% eu tenho renda fixa. Sim. Mas as pessoas, às vezes, elas não têm o conhecimento. Quando a gente fala, poxa, 80% em renda variável, você é maluco. Só que elas não entendem que ao investir no exterior, a gente está investindo em dólar. Se acontecer um problema muito grande aqui no Brasil, o dólar vai disparar. Então, você tem um equilíbrio. Sim. Né? Ao mesmo tempo, fundos imobiliários é uma classe de ativos que, se você investir certinho, sem muito risco, escolher ativos mais seguros, também vai variar pouco. E você ainda vai ganhar aquele aluguel mensal. Até mesmo em ações, a gente pode incluir uma carteira de ações que é bem consolidada, empresas mais protetivas, que pagam bons dividendos. Então, apesar da gente falar 80%, 100% em renda variável, às vezes não tá tão arriscado. Não é isso. Não quer dizer que o cara coloca, às vezes, 80% em renda fixa. Mas os 20% que ele coloca em renda variável, ele vai colocar só em ações malucas. Sei lá, o cara quer a nova Magalu, o cara vai investir em Casas Bahia, vai investir na Oi. Investe em uma empresa que está em recuperação judicial. Lojas americanas. Aí o cara tem muito mais risco do que nós que estamos com o maior percentual. Então depende. Dentro de renda variável dá pra gente trabalhar uma segurança. Sim. Agora, Bruno, uma curiosidade. Qual foi sua primeira ação que você comprou na Bolsa de Valores? Então, por causa desse histórico, né, de ter BOVA11 por um grande período e depois resolver transformar isso em ações individualmente, quando eu vendi BOVA11, aí eu já tinha ali um capital para comprar, tipo, a minha primeira ação foi junto com mais 9. Então, teve Petrobras, teve Vale, algumas estão até hoje na minha carteira, né? Então, mas não foi uma primeira ação, eu comprei, tipo, 10 de uma vez, né? Porque eu fiz exatamente isso. Vendi BOVA11, falei assim, vou montar uma carteira com, sei lá, 10, 12 empresas de uma vez. Dividi aquele capital em um montão de empresas e montei a posição. Aí você colocou Petro, Vale... Eu coloquei Gerdau também, deixa eu ver qual que eu consegui colocar na ocasião. Bom... Elétrica você deve ter colocado alguma, não? Elétrica devo ter colocado... Elétrica eu me lembro de que eu coloquei... Eu acho que coloquei Taesa também, que muita gente gosta, né? Mas assim, eu não tenho muita predileção por setor, né? O que eu adotei, depois de ter refletido sobre esse tema, como seria o meu modelo de investimento, né? Em adotar... características fundamentalistas para poder escolher ações, independente do setor. Então, eu acho que tem setores interessantes, sim. Muitas pessoas gostam de olhar para o setor na hora de investir, mas eu gosto de criar algumas condições antes de selecionar o setor. Porque eu entendo que um setor pode ser bastante promissor e não ter um ano bom, ou pode ser
um setor em que algumas empresas vão muito bem e outras não. Então, a pessoa, poxa, mas a empresa estava dentro daquele setor tão pungente, tão interessante e não foi bem. Não é porque não é só o setor também, tem a empresa e algumas características da empresa, né? A Vivo e a Oi é um exemplo claro, né? A Vivo Exato. uma baita potência e a Oi à beira da falência Sim, aí. no setor elétrico também tem as geradoras, tem as transmissoras, as distribuidoras, né? Então, que tem Sim. perfis bem diferentes, né? As distribuidoras têm alguns cuidados adicionais em relação ao tratamento com o cliente, por exemplo, que tem alguns indicadores ali que penalizam elas bastante, que é o DEC, o FEC. Então, quando falta luz na casa de uma pessoa, por muito tempo, e a gente viveu recentemente em muitos casos no Brasil todo, né? De falta de luz. Então, existem... eu acho que, de alguma forma, uma imposição maior sobre distribuidoras. Então, as geradoras são mais tranquilas, as transmissoras são mais tranquilas. Acho que talvez por isso que o pessoal gosta tanto de Taesa, né? Aliás, São Paulo ficou muito tempo aqui com problema de... Esses dias, Deu né? um Que choveu apagão, bastante, ficou um né? tempo muitos bairros ficaram sem luz. Sim. E realmente, eu não gosto muito de trabalhar com distribuidora, porque é o que a gente fala, né? Geradora e transmissora, você tem um cliente, geralmente. A distribuidora, você tem milhões de clientes, os problemas, eles aumentam bastante, né? Sim. Agora, Bruno, você está falando sobre as questões fundamentalistas. Quais são as questões que você analisa se essa ação vai permanecer na sua carteira ou até mesmo entrar na sua carteira ou sair? Quando é que você resolve vender uma ação, por exemplo? Ah, sim. Bom, eu adoto, como eu falei, né, a estratégia de pensar sobre as características daquela empresa, utilizando uma análise fundamentalista, mas adoto uma série de premissas, né? Então, por exemplo, a empresa tem que ter um bom PL, tem que ter um bom ROI, um bom ROIC, então uma série de fatores para poder se encaixar dentro de um grupo de ações, mas que tem características muito interessantes. E numa outra etapa eu olho mais a fundo. Depois, como eu falei, né, eu vou olhar para o setor. Então, quando eu vejo que aquela empresa reúne uma série de qualidades e de crescimento constante, uma série de qualidades, né? Eu falo assim, bom, essa empresa parece bastante interessante mesmo, tem um grande potencial de valorização. Inclusive, eu gosto bastante de utilizar a fórmula de Benjamin Graham para poder, em alguns casos, cabe isso, né? E para algumas empresas cabe isso. Então, eu gosto de tentar utilizar alguma métrica para poder identificar que aquela empresa tem potencial de valorização. E aí sim, eu dou uma estudada um pouquinho mais a fundo. Bom, essa empresa é uma empresa interessante, gostei do que ela faz, gostei da história dela e não simplesmente olhei para um dado pontual, muito estacionado, né? Porque você fala assim, o PL, por exemplo, que é muito visto, né, por muitos investidores. Mas é uma fotografia, né? É um intervalo de tempo estacionado ali, uma fotografia. De onde essa empresa veio e para onde ela está indo. Né? Acho que isso são características que me deixam mais confiante em investir em uma empresa. Né? Então, é igual balança. A gente estava falando de academia aqui, né? E um dia desse eu estava comentando com um amigo meu sobre peso e tudo mais, a minha altura, não sou uma pessoa muito alta, qual peso e tal, e eu falando que estava insatisfeito com o meu peso. E aí eu falei assim, poxa, é uma coisa curiosa, se eu falar que eu tô com 80 quilos, você vai falar que isso é bom ou é ruim, né? Algumas pessoas você até sabem, pela tua altura até sabe que é bom, mas não dá para dizer se a pessoa tá indo bem. Por quê? Essa pessoa tá com 80 quilos, quantos quilos ela tava 3 meses atrás? E 1 ano atrás? E se eu tava 4 anos atrás com 96 quilos? Se eu tô com 80 quilos hoje, pô, que legal, tu tá indo bem. Exato. Agora, se eu tava com 67, né? 67, quando eu tinha lá meus 25 anos, 27, 67. Então, você fala, tô com 80 quilos, Bruno, o negócio tá meio mal pro teu lado, né? Então, assim, olhar para uma fotografia, eu acredito, né, que, na minha opinião, né, de que não dá uma capacidade de previsão assim tão interessante. Então, essa análise horizontal, né, de tipo, como foi o crescimento dessa empresa nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, uma série de fatores, e aí me deixa mais motivado a investir nesse negócio. Qual é o momento em que eu deixo de investir? Né? Você perguntou, quando é que essa empresa sai da minha carteira? Quando o oposto acontece, quando eu vejo uma série de fatores indicando que aquela empresa passou a ser mal gerida, aquela empresa se tornou desinteressante, perdeu o potencial de valorização. Receita cai muito. Receita caindo muito, faturamento caindo muito. Então, quer dizer, existe uma série de fatores, e é claro que alguns fatores são imediatos. Então, se eu estou com uma empresa na carteira, por exemplo, eu nunca tive Americana, mas se de repente eu estou lá confiando na Americana, tendo muito bem, e poxa, a Americana relatou aqui uma denúncia aqui, e aí parece que o negócio está feio, e uma semana depois está em recuperação judicial. Bom, e aí é um momento em que não existe nada para decidir. Eu tiro da minha carteira porque até que ela resolva alguma coisa, que essa história fique resolvida definitivamente, eu não vou colocar meu dinheiro ali. Porque eu sou um investidor, eu gosto dessa visão de longo prazo, eu acho muito saudável isso, porque permite também que você tenha
ganhos ao longo do tempo, né, utilizando o juro composto e tudo mais, mas eu sou um investidor pensando em um projeto que é mais importante que o projeto da empresa, sabe? A empresa é legal, mas eu sou contra essa ideia de ficar apaixonada pela empresa, ao ponto de a empresa começar a cair, apresentar mau resultado, a pessoa, eu gosto tanto dela, é a empresa do coração, vai melhorar, isso pode ser uma grande cilada. Então, o meu projeto mais importante, eu mesmo me colocando na condição de sócio da empresa americana, vamos supor que eu tenha comprado ações das lojas americanas, mesmo que eu tenha me colocado no sentimento de sócio, para mim, o meu projeto mais importante é a minha tranquilidade, minha aposentadoria, a segurança da minha família, da minha esposa, aquilo que me motivou a investir. Esse é meu projeto importante. Mais importante do que o projeto que me tornei sócio. Então, quando a empresa perde essas características, quando essa empresa parece para mim desinteressante, eu falei, tá na hora de sair, gostei bastante da experiência, foi bom enquanto durou, mas tá na hora de procurar uma outra empresa. O pessoal fica preso às vezes na empresa, né? Sim. Não, eu não vou vender. Para mim falam muito, porque vai melhorar, vai melhorar. Eu entendo o otimismo, Sim. mas a gente também tem que ser realista. Então, Sim. a gente avalia ali os dados da empresa e a gente vai vendo se faz sentido, Exato. se ela tá de fato melhorando ou não. Agora, Bruno, a Bolsa de Valores, nesse momento agora, que a gente tá passando, você acha que tem bastante oportunidade? Tá barata? Como é que você tá vendo esse cenário? Olha, eu falei que eu sou bastante otimista, né? Mas assim, eu falo com toda certeza. Não acho, eu tenho certeza de que a bolsa está barata, de que é claro que existe uma possibilidade de queda no curto prazo, mas quando a gente fala de investimentos de longo prazo, a bolsa quase sempre está muito barata, porque a gente está falando de um projeto para 15 anos. Então, se você olhar para o teu celular hoje, pegar o celular e botar assim no aplicativo da bolsa, tu vê num dia aquela oscilação enorme. 5 dias, uma oscilação um pouco menor. Um mês, depois quando você bota para o prazo mais longo, tu fala, caramba, olha só o gráfico subindo de forma impressionante. Então, a bolsa, apesar de hoje estar barata, eu acredito que com muita frequência, na verdade, ela está barata, principalmente quando você olha para um período de longo prazo. Daqui a 10, 15 anos, esses ativos que você está comprando hoje certamente se valorizarão bastante. É assim que sempre funcionou. É assim que sempre funcionou. Então, eu vejo que faz muito sentido continuar pensando que isso vai acontecer. Então, se todo dia você entrar aqui no prédio, aqui no estúdio, você vê uma pessoa trabalhando de blusa amarela, né? É uma comparação maluca aqui, né? Então, a chance de você ver essa mesma pessoa, já tem anos que você está trabalhando aqui, a pessoa está usando blusa amarela. A chance de você acreditar de que ela vai estar de blusa amarela amanhã é muito grande. Claro. Sim, exato. Então, assim, até mesmo pelo histórico, né, de como sempre aconteceu na Bolsa de Valores, várias pessoas conseguiram construir fortuna desde que tiveram disciplina, constância, acreditaram de que esse projeto funciona, que são disciplinados, que se planejaram corretamente para isso, porque muitas pessoas se desanimam da Bolsa de Valores e começam a desacreditar de que isso é real, porque não se planejaram de forma adequada. Então, às vezes, estão pegando aquele único recurso financeiro e colocando na Bolsa. Não tem uma reserva de emergência. Não, o plano dele de enriquecer ou de construir patrimônio era para 4 anos, ele está investindo em um ativo cíclico lá, um setor cíclico que vai ser recuperado daqui a 2, 3 anos. É uma boa oportunidade para comprar, mas calma, não é para agora que tu vai ter retorno, né? Exato. Então, assim, eu acho sim que a bolsa está barata e vou continuar aportando, sem dúvida, né? E para 2024, Bruno, quais são as perspectivas para a economia na visão do Bruno? Temos aí Selic para cair, tudo isso. O que você acha que vai acontecer com a bolsa aí e os investimentos em 2024? Sim. Em 2024, assim, especificamente em 2024, então a gente já remete novamente a um prazo muito curto. Então, a única certeza que a gente tem em relação a 2024 é de que existe muita imprevisibilidade, né, de primeira mão. Mas eu ainda assim acredito que a Selic está realmente em uma tomada de queda constante. Isso vai continuar acontecendo em 2024 e os fundos imobiliários vão se destacar ainda mais. Então, assim, parece bastante promissor o ano de 2024. Pode ocorrer de que a bolsa continue caindo por um período, andando de lado? Pode, mas isso é ruim para quem quer comprar ações para daqui a 10 anos? Não acho que é ruim. Então, quer dizer, mesmo que em 2024, né, essa previsão, tentativa de previsão, que não é de fato uma previsão, eu sei que existe uma certa imprevisibilidade e incerteza, mesmo que não ocorra uma grande valorização em 2024, ainda vai se mostrar um ótimo cenário para começar. Na verdade, o melhor dia para começar foi ontem, né? Exato. É isso aí. Os investidores têm que pensar assim, né? De que o melhor dia para investir é ontem, né? De construir patrimônio e não se preocupar tanto com o que vai acontecer se tal presidente entrar, o que vai acontecer se isso acontecer.
calma, não é para isso que você está investindo, né? Conduza o seu barquinho aí que vai te levar até a ilha dos teus sonhos aí, né? Sabe que essa daí foi uma das desculpas que eu mais escutei de vocês, turma. Ah, Lula, Bolsonaro, agora eu não vou investir, né? Ah, não vou começar, vou esperar. Esperar até quando, né? Porque aí fica, não, mas aí o ano que vem outra coisa. Sim, Ah, tal pessoa não vou investir. Ou, aconteceu isso aqui no cenário. Isso daí é algo que não pode estar fora do nosso controle. exato. Isso vai acontecer e pode acontecer durante anos. Então, o que eu mais ouvi foi, não vou investir, vou esperar, porque Lula, Bolsonaro... Não faça isso, continue os seus investimentos, comece os seus investimentos. Agora, outra coisa que eu escuto muito, muito dos nossos alunos, eu e o André, é o seguinte. Poxa, eu me arrependo de não ter começado antes. Isso é algo que eu escuto muito, muito dos alunos. Então, pare e pensa agora na tua vida. O que dá para você, de fato, economizar, para você começar a investir? Qual é o tipo de receita que dá para você fazer a mais? O Bruno falou aqui, né, que ele fazia uma série de coisas, aí começou a montar o YouTube. E, de fato, faça essa pergunta para você, para no futuro você falar, poxa, eu comecei lá atrás e valeu a pena. A gente escuta muito isso, né, André? Eu poderia ter começado antes. É o arrependimento, né? E até mesmo em tomar decisões também. Às vezes a pessoa tem medo de entrar na bolsa, mas começa aos poucos. Hoje, com R$10, você já consegue começar. Agora, Bruno, dentro da sua carteira, você tem algum tipo de preconceito, assim, com empresas estatais? Ou não? O Bruno não tem esse tipo de problema? Petrobras, Banco do Brasil? Sim, não tenho nenhum tipo de preconceito, não tenho temor em relação ao que o governo da ocasião vai fazer com a empresa. Eu faço uma análise simplesmente da qualidade da empresa e tomo minha decisão. Como eu falei, né, assim, eu não me deixo contaminar por noticiário e eu vejo que muitos investidores, principalmente os mais inexperientes, né, eles se afetam emocionalmente com o noticiário. E a gente sabe que na mídia existe uma intenção pelo clique, pela atenção das pessoas. Então, se tem uma chuva em São Paulo, a gente sabe, obviamente, de que isso é um problema e afeta a vida de muitas pessoas, mas se tem uma chuva em São Paulo que gera algum transtorno, isso é noticiado como o maior apocalipse dos últimos 30 anos, né? E você fica até com medo de sair da rua, né? Tipo, sair na rua. Imagina, e se uma árvore cair em cima do meu carro, porque pela imagem que eu vi, parece que passou um furacão, né? Uma chuva forte. Tá? Aí depois, quando você sai na rua e vê, poxa, é um transtorno enorme, tá tudo travado o trânsito, mas, poxa, acho que não corro o risco de morrer aqui, saindo na rua, na chuva, né? Então, assim, o efeito da mídia em relação à postura do investidor, a atitude dele é uma coisa que precisa ser policiada, né? Então, as empresas, geralmente, as ações, as empresas, né, tipo estatais, Petrobras, Banco do Brasil, elas estão ali, de alguma forma, condicionadas ao que a mídia acha daquele governante. Então, pode ser que tenha uma fotografia péssima se a mídia gostar daquele governante ou não. Pode ser que tenha uma fotografia mais ou menos aliviada se a mídia gosta daquele governante ou não. Então, eu não me preocupo com isso. Eu me lembro na ocasião de que eu estava perto da eleição, né? Muitos seguidores do canal, nos comentários, falavam sobre poxa vida, você vai continuar com Petrobras, tal, você vai continuar... Poxa, mas está vindo outro governo aí de esquerda. Eu falei assim, olha, eu não sou apaixonado por nenhuma empresa, me desfaço de uma empresa com muita facilidade, a partir do momento em que eu vejo que não é interessante para mim. Mas, por hora, não vejo que faça muito sentido me desfazer de Petrobras agora. Pode ser uma intuição, mas eu sinto de que ainda tem potencial de valorização e que para mim faz sentido continuar investindo. Agora, eu também tenho uma carteira bastante diversificada, então eu tenho, assim, de alguma forma, esse privilégio. Se Petrobras desandar, né, ou qualquer uma outra ação da minha carteira desandar, eu tenho uma série de outras empresas e outras classes de ativos que podem manter uma boa rentabilidade, um retorno anual. Balança ali, né? Caiu, balança. Mas... E é claro que eu já escolhi várias empresas, algumas que não tiveram desempenho bom, mas tenho acertado nas que tiveram um bom retorno a ponto de fazer uma compensação bastante interessante e minha carteira seguir com um retorno bem interessante para mim, né? E de dividendos? Porque muita gente quer saber, as ações que pagam bons dividendos. Quais ações da sua carteira que você fala, não, essas aqui gosto e vou levar por dividendos? Bom, como eu falei, né, assim, eu não tenho uma ação preferida, predileta, que vou carregar para o resto da vida, mas uma que eu gostei bastante, que me entregou bons dividendos, foi a Petrobras, inclusive, né?
que chegou a ser considerada uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo por um período. Tem também a Vale, a Gerdau. Então, assim, eu gosto de escolher empresas que pagam bons dividendos, gosto de dividendos, todo mundo gosta, né? Todo investidor gosta de dividendos, mas eu escolho aquelas empresas que têm grande potencial de me entregar bons dividendos, ao mesmo tempo que tem potencial de valorização também, porque numa conta simples, né, é melhor você ter uma empresa que pague, sei lá, 6% de dividendo, né, no ano, mas se valorize 60% ou 50%, 40%, do que você ter uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos que fica estacionada, uma boa pagadora de dividendos que fica estacionada por um ano inteirinho ali, pagou quanto? 12%, 13% de dividendo, 14%, mas também a cotação dela não saiu do lugar. Então, esse é o meu racional, é o meu entendimento que eu acho mais interessante para mim, que procurou, de alguma forma, fazer uma tentativa ali, matemática ali, de conseguir um retorno um pouquinho maior, mesmo me submetendo a um risco um pouco mais apimentado. Mas para quem tem uma carteira diversificada, acaba tendo uma certa segurança, né? Como você falou no começo, exato. Como você falou, dá para ter uma carteira de ações bastante conservadora, quase uma renda fixa, né? É verdade. Apostando em empresas que têm pagamento com regularidade, bastante saudáveis e tal. Não, você talvez não espere assim, uma grande valorização, mas dá para ter uma carteira assim, dá para ter uma carteira um pouquinho mais agressiva, com empresas, assim, ninguém está apostando nela, não, mas eu estou vendo potencial, vou apostar, ainda mais porque 2% do meu patrimônio, 3% do meu patrimônio, que não vai comprometer o resultado se as outras desempenharem bem. Exatamente, né? Então, tendo essa consciência de que você pode se submeter a um risco maior porque tem grande diversificação, tem muita gente que critica nessa postura de muita diversificação. Eu gosto da diversificação porque me dá um sono tranquilo. Desde que eu comecei a investir, nem um santo dia, nem na pandemia, eu perdi meu sono com ações. Que legal, Bruno. Nunca. E quais setores que você mais gosta, assim, falando no geral, assim, na Bolsa de Valores? Sim. Bom, setores que são bastante interessantes, né? São setores de energia, petróleo, né? Até o setor financeiro também. Mas, assim, como eu falei, né? Como eu não busco muito aquele perfil de investidor que quer uma posição muito conservadora, com bons dividendos, eu me interesso por setores também que alguns investidores, eventualmente, falam assim, não gosto de investir nesse setor, mas não olha para o setor, olha para essa empresa aqui, olha para as qualidades dela e quem sabe pode ser realmente uma oportunidade interessante para você. Eu gosto dessa ideia, né? Então, Tem algum exemplo que você possa dar? por exemplo, o Taurus é uma empresa que eu invisto. Eu tava com essa empresa na cabeça, acredita? Então, Taurus é uma É um empresa que eu setor invisto. polêmico, mas é uma empresa de potencial, né? Que vem de uma recuperação e tá com um potencial interessante. Né? Exato. É uma empresa que eu sou até contra o armamento, né? Mas eu sou investidor, não vejo a empresa como se fosse... Não é porque, sei lá, eu gosto de pão que eu vou comprar ações de uma padaria, sei lá, entendeu? Sim. Ou comprar aquela padaria, né? Eu comprar aquela padaria, exatamente, entendeu? Então, assim, eu vejo que alguns setores, como eu falei, que eu sou contra o armamento, que eu acho que não Melhor caminho. não é o melhor caminho, pode ser muito, muito arriscado para pessoas que não têm habilidade para poder interagir não só com um objeto específico lá de uma arma, mas emocionalmente é uma situação, né? Então, mas eu invisto na Taurus, em pessoas que tem algumas pessoas que falam, eu não invisto em estatais, porque tem muita interferência do governo. Eu não invisto em... Algumas pessoas falam para mim, jamais eu vou patrocinar empresas de armamento, que é uma coisa ruim, mas calma, olha só, dá uma olhada como investidor. Eu não bebo também, mas eu poderia investir na Ambev tranquilamente, sei lá, ou qualquer outra empresa, entendeu? Não está na minha carteira, mas assim, não me prendo ao setor. E cada um tem sua estratégia também, né, Cada um Bruno? tem sua estratégia, E exato. falando em setores que você não investe, falar, não, esse setor eu não gosto, independente da empresa, eu não gosto do setor. Que eu não gosto, olha, sinceramente, não consigo lembrar, assim, com muita facilidade um setor que eu não gosto. Nós, assim. por exemplo, eu acredito, não sei você, nós não gostamos de aéreas, por exemplo, devido a inúmeros sim. problemas, ou turismo, são empresas que a gente evita. Frigorífico, que Varejo, né? mexe com varejo do lado do e-commerce ali, Sim, eu tô sim. fora. Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas. Mas a gente tem o varejo ali Vivara, tem o varejo Renner, que eu gosto Sim. bastante. Sim. Mas aéreas é um case que eu tô fora, assim. Muitos investidores experientes defendem essa ideia de não investir em aéreas por causa do risco de acontecer um acidente praticamente quebra a empresa, né? Então, eu acho que o investidor deve pensar assim, olha, se um determinado setor não te agrada, ok com isso, entendeu? Se um determinado setor é contra o teu princípio ideológico ou você não gosta desse setor, seja lá qual for o motivo, né?
Bom, você pode escolher boas empresas, boas ações de vários setores diferentes e ainda tem mais. Acho que a observação mais importante e pertinente nesse caso é você pode estar apostando num setor, né, como eu falei, né, e nem toda empresa vai ter um bom desempenho. Sim. Né? Então, é importante você fazer essa avaliação de forma assim um pouquinho mais analítica. Não olhar só para o setor. Então, eu também não investi em aéreas, por acaso eu não investi em aéreas. Talvez eu não tenha encontrado algumas empresas com qualidade, mas o que me levou a não investir em aéreas não foi o setor, tá vendo? Não foi o setor. Foi a análise da empresa Foi a em si que não análise te da agradou. empresa, exatamente. Quando eu fiz uma série de seleção aqui, de seleções, né, para encontrar as melhores empresas disponíveis e não entrou ela, então algum motivo tem. Talvez o ROI, não sei, alguma coisa nesse sentido, né? Então, entre aspas, vamos supor, o Bruno tem ali uma planilha e que você coloca empresas independente do setor. Você Exato, pode colocar ali, por exemplo, uma empresa de uma elétrica e um banco. E exato, na realidade, você vai vendo ali os indicadores fundamentalistas exato. para comparar, e não um setor. Exatamente assim que eu faço. Então, para você ter uma ideia, né, como você imaginou, é exatamente assim que acontece. Nessa minha planilha, nessa minha seleção de qualidades para poder escolher uma empresa, não está o setor. Para você ver como é exatamente assim que funciona para mim na prática, não está o setor. Tem uma série de outras qualidades, como liquidez, valor patrimonial, ROI, uma série de indicadores de crescimento, de endividamento, que eu avalio e eu falo assim, poxa, essa empresa é legal. Às vezes até ocorre o seguinte, poxa, eu fiz um filtro aqui simplesmente matemático, quantitativo aqui, e, poxa, que empresa legal, que empresa é essa? Né? Exato. Porque eu cheguei à conclusão de que essa empresa é interessante olhando para os dados, né? Assim, agora que eu vou saber que empresa, o que ela faz da vida, né? Legal, Exato. mas cada um tem sua estratégia, Cada né, um Bruno? tem uma estratégia. Legal você compartilhar a sua. E você falou que investe no setor financeiro. Você pode abrir algum banco que você investe? Quais são suas preferências no setor financeiro também em geral? No setor financeiro, não. Acho que você fez confusão. Não falei que investi no setor financeiro. Eu acho que é um setor interessante também financeiro, Ah, tá. né? O de petróleo, De energia. de energia também. Mas Os bancos você não... os grandes bancos, eu acho que alguns se destacam sim, como o Santander, por exemplo, mas não é uma ação que está na minha carteira hoje. Ah, entendi, tá. Isso. Você tá analisando, dando uma olhada por fora. Isso, inclusive minha carteira hoje tem 18 ativos, pode ser que inclua um bancão desse aí. Né? Legal, bacana. Não é um impedimento, mais uma vez, não é um impedimento para poder colocar um banco. E varejo, ô Bruno, você gosta de varejo Magazine Luiza, Via? O que você acha? Você gosta desse setor? Bom, eu acho que pode ser sim, né, como o André falou, né, algumas empresas encontrar algumas empresas interessantes nesse setor, mas é um setor que trabalha com uma margem muito apertadinha, né, muitas vezes. Então, é um critério delicado para poder tomar uma decisão, né? Então, se eu encontrar, né, uma empresa com um case bastante interessante, que eu olho para outros dados e encontro ali bastante qualidades, eu não vejo nenhum impedimento para investir, não. Mas é fato de que muitas pessoas se decepcionaram recentemente com o varejo, né? A Magazine Luiza foi um caso... Parece que agora ela veio com um resultado melhor, né? Magalu. São empresas que dependem da baixa dos juros, né? Exatamente. E é porque são empresas que elas se alavancam muito, elas tomam muito empréstimo e essas dívidas estão muito caras hoje, porque a Selic está muito alta. A dívida está atrelada à taxa de juros do Brasil. Com a baixa em 2024 da Selic, pode ser que a gente veja Magazine Luiza, Casas Bahia começar a respirar. É uma certeza? Não é. Sim. Elas têm que mostrar resultado. Elas têm que mostrar lucro. Né? O que acontece é que em 2020, né, Bruno? A gente passou um ano de pandemia, as pessoas estavam presas em casas e o mercado supervalorizou empresas como Magazine Luiza, como Casas Sim. Bahia. Por quê? Essas empresas tendem a vender muito nos próximos anos. Tá todo mundo preso em casa, precisamos comprar tudo pela Compra internet. geladeira nova, E aí sofá novo. supervalorizou essas empresas. Só que elas não conseguiram entregar o resultado que o mercado esperava. E aí o que acontece é que as empresas desabaram. O juro subiu muito rápido, tudo isso veio a colidir com os resultados das empresas, né? Agora, Bruno, se você pudesse me falar 5 empresas da sua carteira que você fala, putas, essas aqui dificilmente eu tiro. Eu gosto demais dessas 5 ações. Olha, como eu falei, né, eu não sou grande apaixonado por ações, né? Então, eventualmente, eu vou ter uma empresa na minha carteira e não vou pensar 2 vezes antes de vender. Sim. Isso acontece desde sempre. Inclusive, a Petrobras, que eu gosto bastante, eu já vendi. E estou sempre comprando. Isso acontece também com fundos imobiliários. Eu não sou muito apegado a esses ativos porque eu vejo, tá uma oportunidade interessante, então eu vou comprar. Mas, deixou de ser interessante por um momento ou um período de realização de lucro, um bom momento para vender e eu gosto dela, depois eu compro de novo quando baratear, né? Mas, assim, empresas que eu poderia manter por um bom tempo, e inclusive mantenho já um bom tempo na minha carteira, é a Vale, a Gerdau, a Petrobras,
Que a Vale, aliás, ultimamente vem entregando bons resultados. E pagando bons dividendos. eu acho. Taesa deve ser, né? Taizinha Taesa ali pode ser, para quem gosta bastante do setor elétrico, é uma boa empresa, é uma receita praticamente garantida ali que a empresa tem, né? Os contratos do setor elétrico, geralmente, eles duram muitos anos, né? Então, tipo, você tem aquela garantia de que vai ganhar dinheiro por muito tempo ainda. Então, isso gera uma sensação de conforto para o investidor, né? Mas é isso, assim, acho que essas empresas que mencionei aí. Mas, novamente, né? Para não dizer que eu sou, mas você disse que gostava tanto e agora está vendendo, eu vou vender sempre que achar que é o momento oportuno para vender. Se às vezes se mudar os indicadores, se a gestão fizer um trabalho ruim, aí o Bruno... E de repente também a empresa pode... Carol, você vende? Às vezes eu vendo. Sim. Coloco o lucro no bolso. Porque às vezes aquela empresa deu uma super valorizada na cotação, eu vendo um pouco, quando ela volta a baixar, eu compro. Exato. Depende da oportunidade também que tem ali no momento. Então, Carol, você vende a sua ação? Muito dificilmente eu tiro uma ação da minha carteira, as que eu levo para aposentadoria. Mas pode acontecer de eu vender aquele ativo naquele momento, colocar um dinheiro no bolso, fazer lucro e depois comprar mais. Sim. Vamos entrar num assunto que eu acho bem polêmico, que é fundos imobiliários versus morar em casa própria. Sim. Bruno hoje mora em casa própria e o que você acha? Vale mais a pena, na sua visão, investir em fundos imobiliários ou ter a casa própria? Eu acho que essa, como você falou, né, é um tema polêmico porque requer uma análise em relação ao desejo pessoal de cada um, né? Eu, por exemplo, moro em casa própria, né, respondendo a tua pergunta, a gente sempre morou em uma casa muito simples, muito desconfortável, muitas vezes a gente... Eu e minha esposa tivemos uma vida bastante dura no começo. Nós casamos bem novinhos, né? Eu casei com 17 anos. Caramba! Com 17 anos. Bem cedo mesmo. Bem cedo. Encontrei a mulher perfeita muito novo. Tá, tive sorte. Cara, até hoje. 46, né? Então, a gente tá junto há muito tempo. E a gente viveu em alguns momentos da nossa vida, um casal novinho, balconista de padaria e tudo mais. E minha esposa nem trabalhava na época, né? Então, a gente teve uma vida de, tipo assim, desconfortável em relação à moradia. Então, a gente morou por um tempo em uma casa com 3 cômodos. Na verdade, uma primeira casa que a gente morou tinha um cômodo só, um grande cômodo que a gente tinha cozinha, cama, tudo ao mesmo tempo. Depois a gente fez a nossa casinha lá no bairro de Paciência, onde a gente morava, no Rio de Janeiro. Tinha 3 cômodos, né? Mas ainda assim era bastante desconfortável e tudo mais. E a gente sempre alimentou esse desejo de ter uma casa confortável, de ter um lar, de ter um local... em que a gente fala assim, poxa, que casa legal. Eu acho que também é um pouco da nossa característica de ser caseiro, né? A gente gosta muito de ficar em casa. E isso até me ajudou a poupar, que viaja um pouco. Né? Mas a gente sempre teve alimentando esse sonho de ter uma casa boa. Então, a minha esposa sempre falava assim, um dia eu vou ter minha casa e tudo mais. Não sei o que. Sonho, né? Exato. Tem muita gente que quer decorar do jeito que gosta. Exato. Ali com a casa própria. A gente morou em kitnet também, então tudo mais... E sempre assim com um pouco de desconforto. E a gente trabalhou duro mesmo para comprar nosso terreno, depois construir nossa casa e fazer do jeitinho que a gente queria. Então, eu acho que esse tipo de questão não pode ser respondida exclusivamente pelo aspecto matemático. É melhor comprar uma casa ou comprar fundos imobiliários. Tem que considerar também o perfil da pessoa, se a pessoa é feliz da maneira como está vivendo ali, está vivendo no aluguel, mas não está feliz, gostaria de ter tua casa. Então, acho que é melhor você ter a tua casa mesmo, se esforçar para isso. Então, nós adotamos isso, ter a nossa casa, né? E a casa foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje, ter um patrimônio... Por exemplo, se eu tivesse... É claro que isso não ocorreria, muito provavelmente, mas se eu tivesse dinheiro para comprar uma outra casa... O Bruno gosta tanto de casa, será que ele compra outra casa? Não, com certeza investiria em fundos imobiliários, porque, obviamente, matematicamente, é mais lucrativo, é mais líquido, garante renda... isenta de imposto de renda, então faz muito sentido não ter uma casa própria e ter fundos imobiliários com esse capital, né? Matematicamente está explicado, essa não é a questão. A questão é, o que faz os seus olhos brilhar, né? Como sua esposa se sente quando ela está na casa dela e fala assim, poxa, se eu quiser eu quebro aquela parede ali e faço uma cozinha maior. Exato. Né? A casa então, assim, você faz o que você quer. Exato, tem um componente emocional que deve ser levado em consideração. Então, a resposta é essa, depende, né? Muitas pessoas... sentido, eu acho que faz muito sentido isso. Por quê? Também comparando algumas coisas. Se a pessoa tem a casa própria e ela tem a disciplina de pagar as parcelas ou até mesmo amortizar, eu acho um ótimo negócio. Sim. Porque, às vezes, o aluguel é mais ou menos a parcela para o brasileiro, né? Que ganha ali um salário humilde, às vezes vale até, bate um pouco.
a parcela com aluguel. Agora, se a pessoa, de repente, não tiver essa disciplina e for aquela pessoa que sai comprando imóvel em 30 anos e não consegue pagar, é um grande problema. Sim. Então, muito vai da disciplina. E isso tá muito envolvido com o sonho. Porque às vezes a pessoa tem aquele sonho, ela fala, não, eu tenho essa meta de comprar minha casa, meu apartamento, então eu vou amortizando. E faz muito sentido, porque depois é dela o imóvel. Sim. Né? Agora, tem pessoas que vivem, eu, por exemplo, moro de aluguel. O André também. Por quê? Porque a gente tem a disciplina de ter ali os nossos investimentos em fundo imobiliário e pagar o nosso aluguel. Então, também tem muito a ver com o sonho ligado à disciplina. Isso, a perfil também, né? O que Exato. você falou é muito importante. Algumas pessoas não têm a disciplina de guardar, de poupar, e isso permitir conquistar as coisas. Então, de repente, para essa pessoa entrar no financiamento, um compromisso pode ser uma via. Uma obrigação Exato. de ter um compromisso, né? Exato. E assim como algumas pessoas, também não faz muito sentido hoje morar em uma casa própria, por mais que sonhem com isso, porque a carreira ainda não está definida, o local de trabalho não está definido. Ah, não sei se eu vou casar, vou ter 2 filhos ou 3 filhos, se eu vou ter filho. Se eu quero Ou mudar, né? Isso, exatamente. Se essa oportunidade de trabalhar em São Paulo vai se realizar ou não, pô, então eu vou comprar uma casa aqui. Mesmo que eu ame casa, sonhe com uma casa própria, vou comprar uma casa se eu estou mandando currículo para São Paulo. Não faz sentido, né? Então, Sim. é uma série de fatores que torna essa resposta assim, um pouquinho indefinida, né? A pessoa tem que pensar mesmo a respeito disso, se for casado com a sua esposa, com seu marido, mas principalmente pensando sobre todo o aspecto antes de tomar uma decisão. Assim, matematicamente, Bruno, o que você faria? Ah, claro, investiria o dinheiro e compraria fundos imobiliários. Mas não é só essa questão, né? O rendimento é muito maior, né? Sim. Agora, a questão do sonho, a questão do conforto. Às vezes você ama aquela casa específica, você quer morar ali. Sim. Enfim, se você pode comprar, mas como a Carol falou, tem que se organizar. Agora, Bruno, olhando para o cenário de 2024, as pessoas que ainda não investem em fundos imobiliários, querem começar, a gente está chegando aí no final do ano. Qual o primeiro passo? O que você aconselha para essas pessoas que têm vontade, mas ainda não começaram a investir em fundos imobiliários? Como começar? Qual o primeiro passo que a pessoa tem que dar no mundo dos fundos imobiliários? Bom, o primeiro passo é estudar, entender um pouco sobre como funciona o mercado imobiliário no Brasil, né? E sobre a prática de investir em fundos imobiliários, né? Mas, sobretudo, faça essa pergunta a você mesmo. Quer viver de renda? Quer receber renda mensal todo mês, livre de imposto de renda? Então, olha, esse investimento faz sentido para você. Então, o que você vai fazer? O primeiro passo seria entender o que esse investimento é adequado para você, porque você quer viver de renda, quer receber renda todo mês. Então, você precisa agora começar a comprar esse produto financeiro. Mas como é que faz? Eu vou lá e compro um que eu vi na internet porque tá legal? Não. Estuda um pouquinho, defina uma carteira de investimentos, compre fundos imobiliários se você preferir, diversificando entre setores, não tem muita exposição a um determinado fundo imobiliário. Ah, esse fundo imobiliário está com P sobre VP muito baixinho, muito barato, muito descontado, vou comprar então um montão dele porque é uma grande oportunidade. Infelizmente, né, para as pessoas que estão começando agora, às vezes dispõe de R$40, R$50, R$100, que não é de forma nenhuma um motivo para você não investir, né? Mas que talvez haja necessidade de criar um pouquinho maior de poupança antes de você construir uma carteira de fundos imobiliários muito melhor do que você submeter a 2 fundos imobiliários, porque você achou que está interessante, porque mesmo que tenha potencial, pode se tornar uma estratégia arriscada, né? Então, pense sobre a possibilidade de comprar, ou nesse caso, quem sabe, se quiser começar comprando 2, 3, 4 fundos de fundos, que aí, de alguma forma, gera uma diversificação quase que direta, né? Porque está comprando fundos de fundos, né? Então, talvez seja interessante. Mas pensar sobre se gostaria de ver com rendimento todo mês, né? E uma vez que decidiu isso, comprar fundos imobiliários de uma forma minimamente diversificados para poder não criar ali um probleminha de estresse nessa trajetória inicial tão promissora, que é realmente tão promissora, né? Comprar fundos imobiliários, viver de renda, isso vai gerar um efeito bola de neve, em cascata, que você vai comprar cada vez mais cotas. Então, é um ótimo negócio, é uma maneira muito simples, prática e fácil de entrar no mercado imobiliário brasileiro, com muito pouco dinheiro. Então, eu vejo que sim, é uma grande oportunidade, é um ótimo produto financeiro, mas não seja tão empolgado a ponto de comprar só um fundo imobiliário, por exemplo. Crie uma mínima diversificação. Acho que seria essa a dica mais importante, eu acho. Legal. Vamos pedir Então like, Carol? Ah, turma, eu vou falar aqui o seguinte, criatura maravilhosa, você que tá aí assistindo, você já vem aqui e dá o seu like. Por quê? Porque você vai ajudar a gente. Então, como forma de agradecimento, turma, dá o like de verdade. Você tá assistindo, já vai lá, likezinho, pra deixar a gente feliz, pra gente continuar vindo aqui, tá certo? Agora, voltando a esse assunto, qual o setor que você mais gosta dentro do mundo dos fundos imobiliários?
Bom, a mesma estratégia que eu utilizo para ações, eu utilizo para fundos imobiliários, né? Eu costumo fazer seleções não considerando setores. É claro que alguns fundos imobiliários, né, tem ali o setor ali um pouquinho mais arriscado, como de recebíveis imobiliários, né? Alguns fundos imobiliários caíram muito recentemente, mas eu não dou prioridade a esse tipo de métrica para poder escolher fundos imobiliários. Eu escolho de forma olhando para o P sobre VP, patrimônio líquido, liquidez de fundo imobiliário, potencial de valorização, e aí depois eu tomo uma decisão. Mas para o iniciante, né, e que principalmente não tem uma carteira com bastante diversificação, vamos imaginar um cenário em que o investidor iniciante está comprando fundos imobiliários agora pela primeira vez, que é a porta de entrada dele no mundo dos investimentos. Aí eu aconselho sim uma postura um pouco diferente. Sim, pensar no setor. Você está começando uma carteira só com fundos imobiliários, coloca um pouquinho ali de tijolo, um pouquinho de repente, de recebíveis imobiliários ali, de fundos, quem sabe de galpões logísticos, né? Eu tive já fundo imobiliário de galpão logístico, e, na verdade, eu sempre tenho, como eu falei, eu estou sempre mudando de fundos imobiliários, né? Então, eu já tive vários fundos imobiliários que, para mim, foram queridinhos em um momento, depois vendi, depois entraram novamente na minha carteira. Um dos primeiros que comprei é o MX RF11, né? Acho que todo investidor começa por ele, R$10, Baratinho, né? 10 Agora reais. a gente tem mais até, né? KNSC também, agora veio para a base 10. CPTS Você tem o Vino, também. você tem o Tem CPTS. Vino. Agora a gente tem mais fundos imobiliários ali que os iniciantes podem começar com pouco dinheiro, né? Sim, e é um fundo imobiliário que muitas pessoas podem considerar não é o melhor, não é o mais adequado, né? De tijolo, muitas pessoas gostam muito de fundo de tijolo e faz muito sentido, a lógica e tudo mais, né? Mas é um fundo imobiliário muito Tem uma popular. liquidez absurda, né? Uma É liquidez muito absurda, popular. Aliás, quando a gente posta alguma coisa no YouTube, você coloca lá MXRF11, porque são 1 milhão de cotistas, né? 1 milhão de É o cotistas. maior fundo imobiliário em número de cotistas que nós temos Sim, hoje. sim. E é um dos... Também é antigo, né? Por isso, e por ter o preço ali na faixa de R$10, atraiu muita gente. E entregou um bom resultado no último ano aí, né? Vem trazendo bons resultados. Eu acho que tá um pouquinho caro. Se a gente olhar o PVP ali, deve estar Sim. 1,09, Sim. 1,08. Acho que ficou um pouco caro, porque muita gente procurou. E Sim, também se exato. valorizou. Valorizou bem aí. É, Sei lá, vou chutar aqui mais uns 20% nos últimos 12 meses. sim. Então, isso acabou também levando o papel para cima. Mas, como é que você divide sua carteira, Bruno, em relação a tijolo e papel? Eu, por exemplo, invisto, já abrindo aqui, 70% em tijolo, porque eu prefiro investir em imóveis físicos, e 30% em papel, até porque eu já invisto também em renda fixa, produtos atrelados. Papel, a gente sabe que é atrelado à renda fixa também, né? Sim, eu não faço esse tipo de divisão, né? Mas eu tenho adotado uma pequena mudança de estratégia, porque, assim, quando eu faço uma seleção de fundos imobiliários, falo, poxa, esses fundos imobiliários parecem interessantes, e tem, tipo, 80%, 70% de recebíveis imobiliários, eu não me incomodo com isso. Não me incomodo porque eu tenho muita diversificação na minha carteira. Só que a gente sabe, né, de que, de alguma forma, a gente influencia também outras pessoas que assistem nosso vídeo. Algumas pessoas têm o hábito, inclusive, de... ou talvez não tenham tempo, ou eles decidem copiar a carteira, Exato. né? E aí isso pode ser, de alguma forma, ruim para aquela pessoa que olhou e copiou só minha carteira de fundos imobiliários. Mas você não viu que esse fundo imobiliário aqui é só 3%, 2,7% da minha carteira, né? Então, quer copiar? Então, copia também todos os ativos de ações que tenho, de ETFs que tenho dolarizados, né? Então, eu tenho optado agora para poder fazer um ajuste na minha carteira e sabendo dessa possível... não interferência na decisão do investidor, mas possível influência, né? Então, eu tenho adotado, assim, utilizar fundos imobiliários, a minha carteira de fundos imobiliários um pouquinho mais diversificada, entre tijolo, galpão logístico e recebíveis imobiliários também. Estou tendo esse tipo de cuidado, porque eu sei que tem fundos imobiliários interessantes também. Se não fosse interessante nos outros setores também, eu não investiria só para essa finalidade, né? Mas é assim que funciona. Então, respondendo a sua pergunta, mas assim, objetivamente... eu não me preocupo de imediato com essa diversificação. Quando eu vejo que está com muito recebíveis imobiliários, aí eu falo assim, então eu vou diversificar um pouquinho mais. Depois de todo o trabalho de seleção, ficou 9 e tem de recebíveis imobiliários e tem só 3 de tijolos, e mais nenhum. Né? Então, espera aí, deixa eu dar uma olhada. Eu vou encontrar aqui um de galpão logístico aqui, ou qualquer outro fundo imobiliário que seja igualmente interessante e eu posso substituir para poder diminuir essa exposição aqui. Então é o que eu tenho adotado. Hoje, na Bolsa, quais fundos que você acha que estão baratos? Que são bons e baratos, que é para o pessoal estudar, que nem o Bruno falou, não é para copiar a carteira, para estudar, né?
Bom, assim, fundos imobiliários, como eu falei, né? Como eu faço seleções periódicas, então, eventualmente, um fundo imobiliário tá bom e outro momento ele também não tá bom. Então, para que as pessoas assim tenham bastante cuidado em relação a isso, não tirar uma fotografia do momento e considerar de que isso vai se manter, o próprio MXRF11 que a gente falou agora há pouco, ele já teve muito barato, principalmente quando ocorreu aquela confusão na CVM lá, no entendimento Sim, de caiu distribuição, bastante. caiu bastante, poxa, estava barato. E eu falei, mas você falou que o MXRF11 estava barato? Tá, mas agora já não tá mais, né? Então o P sobre VP tá bem acima. Então hoje eu fiz algumas É um seleções. organismo vivo, a Bolsa de Valores, né? Exatamente. Ela tem vida todo dia útil, então Sim. as coisas mudam, né, Bruno? Exatamente. Então, assim, eu identifiquei alguns fundos imobiliários que têm uma composição interessante para mim hoje. Como é que vai estar daqui a 3 meses? Bom, isso é uma coisa que a gente vai avaliar novamente e vai tomar uma decisão. Pode ser que alguns saiam e alguns entrem. Eu até fiz um print da minha carteira aqui para poder mostrar para Claro, vocês. fica à Ó. vontade. Um que está na minha carteira hoje, que eu vi que tem um potencial de valorização ao mesmo tempo que entrega um bom dividendo. Tem o XPLG11, o BTLG11, tem o GTWR11, alguns fundos imobiliários que hoje, nesse momento, na fotografia atual, parece ser interessante para mim. Como é que eles vão estar? Vou continuar acompanhando. Essa avaliação eu costumo fazer de 3 em 3 meses, alguma coisa assim, né? Não deixo passar muito tempo, porque, a não ser que ocorra assim, eu faço aí uma avaliação num período menor, quando eu olho para minha carteira e falo assim, bom, nessa ação aqui tinha 10 mil reais e já está com 13 mil, 30%, o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu? E aí, eventualmente, essa empresa valorizou bastante, isso aconteceu com a Atom, com a Moura do B, com algumas empresas que se valorizaram bastante. Eu falei assim, opa, tem que dar uma atenção para minha carteira e dar uma rebalanceada. Ela se destacou demais aqui, né? Subiu muito, agora eu vou vender um Isso. pouquinho para equilibrar, né? Sim, exato. A própria Positivo, que valorizou bastante, eu realizei um pouco de venda, e hoje ela já caiu de novo, então talvez já esteja no momento de comprar novamente, né, um pouquinho. Não é uma recomendação, né? A gente não tem papel aqui de recomendar, mas é um pouquinho da minha estratégia de investimento, né? Que olha, tira assim uma fotografia atual, fala assim, essas aqui são legais, são interessantes. Elas vão continuar interessantes amanhã, e tanto para ações quanto fundos imobiliários. Vamos ver, tomara que sim. E esse tipo de atitude, o comportamento, não necessariamente indica de que eu não sou um investidor de longo prazo, de forma nenhuma. Eu queria, na verdade, ter uma empresa que sempre sobe na minha carteira, está sempre desempenhando muito bem, e eu olho para ela e falo assim, poxa, continua cheia de qualidade e ainda continua num preço barato. Vou continuar comprando, é o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, existe um momento ali de realização de lucro e, eventualmente, o momento em que, que você percebe que aquela empresa valorizou tanto e que já não faz sentido. E seria bom se as pessoas fizessem esse tipo de avaliação e não se contagiassem emocionalmente com uma empresa, porque muitas pessoas poderiam ter vendido Magazine Luiza há muito tempo, né? Não ter, então, Sim, Tá super exato. alta. super alta. Eu tive algumas oportunidades de fazer isso, identificar isso, justamente por esse salto. Eu fiz isso com a Atom, fiz isso também com a Lopes Brasil. Até publiquei um vídeo no canal, fiz um vídeo assim, ó, a melhor empresa da minha carteira, vou vender. Não faz sentido nenhum, é contra-intuitivo, né? Porque é a melhor empresa da tua carteira, tu vai vender. Pode ocorrer de uma empresa que valorizou bastante ir para as estrelas e continuar subindo bastante? Claro que existe, a gente sabe disso. Mas para mim não fazia muito sentido manter ela ainda, porque eu identifiquei ali que ela estava num preço já muito mais alto do que fazia sentido. Aí vendi, falei assim, tô vendendo, ela subiu pra caramba, aí depois ela subiu mais um pouquinho assim, perdão. Fica tranquilo. Ela subiu mais um pouquinho e depois deu um tombo enorme. Eu falei assim, também, então eu não vendi no melhor momento, né? Mas vendi num momento muito bom. É o que a gente fala, acertar o cu da mosca não é dá. difícil. Se a gente tivesse uma bola de cristal de acertar o cu da mosca e vender lá no topo da montanha, a gente nem estaria aqui, a gente estaria em Maldivas essa hora dentro de um iate. Exato, né? exato. Agora, Fiagro, que é um ativo novo. Bruno, você investe, você gosta? O que você pensa do Fiagro? Gosto do Fiagro, acho sim um ativo interessante, principalmente porque está diretamente relacionado ao setor que é o motor do Brasil, né? O agronegócio, do não PIB, é? né? Então, gosto bastante também, mas não deixe me contagiar. Se eu olhar um Fiagro lá e falar assim, eu gosto do setor, muito atrativo, mas, poxa, eu não encontrei um Fiagro. Ainda bem que a gente consegue encontrar vários Fiagros aí em uma boa condição de compra. Então, sim, é um setor que eu gosto e que vai estar sempre, né, aparecendo na minha carteira ali. Eles estão pagando, eu estava lendo ontem, o Vigia 11, por exemplo, eles estão pagando bons dividendos e tem ainda o Fiagro que está barato, mas é o que eu sempre falo, é algo novo, não tem Sim, histórico. Então, o pessoal, né, fica aquele chamado de novo, não é só pelo dividendo.
Porque o pessoal vai, vou comprar, tá pagando bom dividendo. Mas calma, porque tem um histórico também. Eu também acho que tem um baita potencial pelo setor agronegócio, que é muito forte, mas devagar aí você vai me perguntar se eu tenho Fiagro na carteira. Eu não tenho ainda, tá, pessoal? Agora, tivemos uma queda grande do HCTR, DEVA 11, TORD 11, enfim. Você acha que agora é momento do HCTR, por exemplo, do DEVA 11 ou não? Você tá longe. Sim, eu acho que o investidor deve pensar a respeito da possibilidade de diversificação. De repente, o HCTR 11, DEVA 11 pode ser uma oportunidade, eu não digo que é uma recomendação, alguma coisa do sentido, mas pode ser uma oportunidade para as pessoas que têm a possibilidade de comprar mais vários outros fundos imobiliários, mais uma série de ações, ter uma boa diversificação. E, bom, deixa eu apostar um pouquinho, já que ele está tão barato ali, em, tipo assim, 1,578%, né, 1,8% da minha carteira. Agora, ainda assim, eu acho que, assim, quando eu comecei a comprar HCTR 11, DEVA 11, que são fundos imobiliários que comprei, né, não tinha esse problema da Gramados Parques ainda. Então, quer dizer, por que você vai entrar? E é claro que quando a gente investe num ativo, numa empresa da Bolsa Brasileira ou num fundo imobiliário, você utiliza todos esses dados que a gente comenta aqui, né, e que vocês fazem também, de analisar o histórico da empresa, que você falou é muito importante, não investir em algo que não tem histórico, né? Por exemplo, eu não invisto em IPOs, né? Eu nunca invisto. Porque eu não sei, até agora, o que essa empresa realizou, quais são os dados, então não invisto em IPO. Mas agora que você tem a informação de que esse fundo imobiliário está com um probleminha ali no recebimento de recebíveis ali, não precisa entrar agora, né? Então, como eu falei, né? Quando eu entrei não estava. Mas surgiu um problema e a gente aposta no futuro da empresa, aposta no futuro do fundo imobiliário, é sempre um apoio. Você utiliza os dados passados, faz uma construção de uma análise ali para poder estar convencido de que vai investir na empresa. Essa empresa tem uma série de sinais que mostram para mim que tem um enorme potencial. Estou otimista, gostei do negócio. Poxa, essa empresa parece perfeita, eu gostei tanto que eu vou investir. Só que você ainda está apostando no futuro dessa empresa, né? Então, eventualmente, pode acontecer alguma coisa que essa empresa vai cair, né? Exatamente. Então, assim, por isso é importante a diversificação. Então, voltando a falar sobre HCTR 11 e DEVA 11, são fundos imobiliários que estão com problemas de recebimentos ali. Se você for entrar agora, não acho que faz, assim, não faz muito sentido, né? Quem comprou deve vender? Também acredito que não, entendeu? Então, é uma questão de avaliar a composição da carteira e, principalmente, tipo assim, para que eu vou investir nesse fundo imobiliário que está tendo um probleminha aqui para receber um dinheiro de uma pessoa, aqui, de uma empresa ali que está devendo a ele, e se tem outro ali que tem recebíveis também, e que estão em dia, que estão honrando o compromisso constantemente, tem outras opções. Então, para quê, né? Então, acho que esse que deve ser o raciocínio do investidor. Pode ser uma oportunidade, pode ser que ele se recupere bem, que tudo dê certo, e torço para isso, mas eu acho que o investidor iniciante agora não precisa ter esse tipo de desgaste e estresse, entendeu? Eu acho que um dos erros dos iniciantes é o que a Carol chegou a citar. É olhar o dividendo muito alto. Uhum. Né? Eu vou te falar, eu comprei DEVA 11, era um pequeno percentual da minha carteira, porque eu também gosto da diversificação. Uhum. Caiu bastante. Claro, perdi ali, uns 30% sobre o valor da cota. Ganhei durante um bom tempo um dividendo muito alto. E vendi. Uhum. Mudei minha posição, né? Foi o que você falou, uma fotografia. Até o momento, o DEVA 11, olhando o histórico, era um fundo interessante. E a gente não consegue analisar a fundo a carteira de CRIs, no caso, né? Que os fundos imobiliários investem em CRIs, são produtos ligados aí à renda fixa, né? Mas a gente não tem a informação do credor ali. Então, o máximo que eu faço é conseguir olhar a diversificação, se não está muito concentrado em um único credor, né? Percentuais muito altos em poucos credores. Mas é difícil. E eu acho que muitas pessoas acabaram se iludindo muito com a questão do dividendo e concentraram muito do seu dinheiro em fundos imobiliários assim, como a HCTR e o DEVA 11. Então, por isso que o Bruno falou, eu acho importante, é a questão da diversificação, né, Bruno? É a questão de você ter ali uma proteção. E a diversificação também enxergo que hoje é o melhor caminho. E, Bruno, nós temos aqui um quadro no nosso canal que chama Ping Pong. Eu não sei se você conhece, mas a gente faz algumas perguntas para o convidado e na saia justa ele tem que responder o que ele acha. A gente copiou esse quadro, acho que da Marília Gabriela, daqueles quadros antigos da Com SBT. certeza a gente copiou de alguém. Mas não era Ping Pong o nome, era de frente com Gabi, um negócio assim. Uhum. Mas enfim, a gente criou o nosso Ping Pong, a galera gosta muito, onde a Carol faz algumas perguntas para você, de alguns ativos, e você vai escolhendo, né? Qual que você prefere, não tem problema, cada um tem sua estratégia, fica tranquilo. Ela já sabe que eu não sou apaixonado por nenhuma ação, Exatamente. De repente, a empresa que você acha que tem Sim. mais sentido. Sim. Vamos lá, Banco do Brasil ou Bradesco? Banco do Brasil. Banco Itaú ou Banco Bradesco? Banco Itaú. Banco Inter ou Nubank? Nubank.
Porto Seguro ou BB Posso fazer uma Seguridade? observação em relação ao Nubank? Claro, pode. A Nubank porque é a primeira conta digital aí que eu abri conta e eu fiquei fascinado por esse negócio de não ter que pagar TED, né? Então eu tenho até um apego emocional pela Nubank, né? Tipo assim, eu gosto muito porque me livrou do TED para poder Fizeram fazer a aí transferência, né? Então, tipo assim, poxa, uma eu revolução. comentei com todo mundo, né? Tipo assim, pô, pessoal, agora tem uma maneira de fazer TED, fazer DOC e não pagar nada. Poxa, onde é que tava essa Ajudem empresa, muito, né? E ao mesmo tempo em que foi o meu primeiro contato também com corretora. Então eu tinha conta na Nubank e depois ela surgiu ali a Isinvest e tal e tudo mais. Então tem aí um apelo emocional aí nesse caso. Não é... Porto Seguro ou BB Seguridade? BB Seguridade. Taesa ou AS Brasil? Taesa. IRB ou Taurus? Taurus. Petrobras ou PRIO? Puxa, aí é uma pergunta difícil, hein? Uma mas... dividendos, forte, a outra de crescimento. Eu ficaria com a Petrobras. Klabin? Quase emocional também, porque me pagou bons dividendos, eu gosto bastante. Mas estrategicamente está na minha carteira também a Petrobras. Eu vejo potencial ainda de valorização. Klabin ou Suzano? Suzano. Itaúsa ou Klabin? Itaúsa. MXRF11 ou CPTS11? Então, tirando uma fotografia hoje, CPTS11, né? Porque o MXRF11 está um pouquinho caro em relação ao P sobre VP, mas é um fundo imobiliário do meu coração também, porque foi um dos primeiros fundos imobiliários que comprei, né? E também eu tenho um apego especial pelo MXRF11, porque é um fundo imobiliário, assim como o CPTS11 também, né? De base 10, né? Mas que permite ali o investidor começar a comer pouquinho, é muito popular. Quando a gente faz um vídeo, dá bastante visualizações, né? Sim. Então a gente alcança pessoas novas que entendem sobre investimentos, alcança nosso canal. Então, o MXRF11 também é um querido também. Legal. XPML11 ou MOL11? XPML11. E o último, HGLG11 ou XPLG11? Olha, o HGLG11 foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu comprei também, né? Mas eu acho que hoje o XPLG11. Olha aí, o Bruno que não fugiu, né, gente? A gente aqui faz as perguntas, se o convidado não responde, a gente tranca ele aqui e deixa ele aqui um mês, né, Brunão? 5 minutos. Até responder. Bruno, queria te agradecer. A gente sabe que você tem um tempo, veio do Rio de Janeiro, a gente super agradece. Eu adoro o teu canal. Acho que você explica assim de uma forma simples, para as pessoas entenderem, as pessoas ficarem animadas. Queria agradecer a sua presença aqui também. Imagina. Já faz o teu merchan, Brunão. Aonde que nossos telespectadores vão te encontrar? Quais redes você utiliza? Fala um pouquinho aí do Bruno, que já contou a história, aliás, uma história muito bacana, que mostra que mesmo as pessoas começando, assim, com uma remuneração menor, você citou que foi frentista, que trabalhou em empresa de telefonia, conseguiu aí juntar e viu que a possibilidade dos juros compostos dos investimentos podia transformar a sua vida. Parabéns. Sim. E conta um pouquinho aí para os telespectadores como te encontrar. Bom, o meu canal é Bruno OM, né? Poucas pessoas me perguntam sobre a origem desse meu nome, é Bruno Souza, né? Mas o meu canal é Bruno OM. Se couber espaço para explicar aqui rapidamente, eu tenho explicar. Claro, eu tava imaginando que era uma coisa a ver com FM. Não. AM, FM. Quando eu trabalhava na área de telecomunicações, a profissão chamava OSC, né? É Operador de Serviço ao Cliente. Então, uma certa vez, o meu supervisor falou assim, quando eu falei sobre a ideia de fazer faculdade, ele falou assim, aqui fazer faculdade, rapaz, você é OSC nunca vai mudar de vida, não, você vai carregar isso aqui pra vida toda, olha meu cabelo branco aqui, ó, tô aqui em operadora de telefone a vida inteira. Eu falei assim, mas eu lembro que eu falei isso, né, e depois virou até meu apelido lá, eu falei assim, não, uma pessoa pode ser OSC, pode ser outra coisa que quiser também, o que quiser, pode ser até milionário. E aí você falou assim, vem OSC milionário, então... de alguma forma, eu pensei nisso na hora da construção do canal e acabei utilizando o Bruno OM. Mas eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Vocês, olha, pessoal, eles são bem... são ainda mais simpáticos pessoalmente do que no vídeo. O vídeo já é muito bom, o material que vocês produzem lá é muito legal, muito motivador também, muito didático, muito instrutivo. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui, sem dúvida. Motivador, emocionante também. E isso, para mim, sem dúvida, é um enorme privilégio estar aqui com vocês, conhecendo vocês pessoalmente, que foi muito bom. Agora a casa é sua. Aqui a cadeira tá aqui. Sempre que quiser, a casa é sua. E, pessoal,
Vamos fazer uma pergunta aqui no vídeo? Quero saber o seguinte. Nós falamos do Nubank e do Inter. Qual deles você aí prefere? Nubank ou Inter? Em termos de atendimento, a gente aqui é curioso. Exato, a gente Nós quer queremos saber, a gente gosta de fazer pesquisa aqui, tá certo? E é importante a sua participação. Pessoal, esse foi o Bruno AM com a gente, primeira participação do Bruno aqui, com certeza vai voltar mais vezes, tá certo? Em 2024. E quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, prestigiando o Irmãos Dias Podcast. Toda semana nós vamos trazer aqui conteúdos de finanças. Pontualmente, a gente foge um pouquinho aí para geopolítica ou um pouquinho de política, mas o nosso canal é muito focado em educação financeira e investimentos. Um grande abraço para você e até a próxima. Da minha parte, pessoal, um grande beijo. Eu sempre falo que investe, o futuro agradece. Voa Brasil, nós vamos voar muito. Beijão e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.